ontem, o Senado aprovou um projeto que torna mais fácil a emissão de licenças ambientais. A proposta recebeu 54 votos a favor e 13 contra. Agora, o projeto segue para a Câmara. Pela nova regra, o empreendedor é autorizado a começar a atividade sem a realização de estudos por parte de técnicos de órgãos ambientais. Basta se comprometer a respeitar exigências de preservação estabelecidas por uma lei. Levi, explica pra gente um pouquinho esse projeto e as repercussões do governo. É mais uma derrota da ministra Marina Silva, né? Sem dúvida, Letícia. Esse é um projeto que já tramita há mais de 20 anos no Congresso Nacional. Ele já foi aprovado uma vez pela Câmara dos Deputados e agora, como o Senado fez algumas alterações no texto, apesar dele ter sido aprovado e com uma larga margem que você falou, como houve algumas mudanças, esse texto retorna para a análise dos deputados. É um texto que flexibiliza as regras do licenciamento ambiental, que é o procedimento em que o poder público, né, tanto em nível federal como estadual e municipal, em que ele autoriza alguns empreendimentos que podem ser nocivos ao meio ambiente. E aí uma das grandes polêmicas desse projeto, por exemplo, é que ele cria essa autodeclaração, que é uma licença por adesão e compromisso. Por esse texto, empreendimentos até de médio impacto e de médio porte vão poder obter licenças pela internet, sem necessariamente uma fiscalização ali do IBAMA, por exemplo, e dos outros órgãos ambientais. Nesse cenário, a fiscalização ela é feita só por amostragem. E o projeto isenta também do licenciamento algumas operações como obras emergenciais e empreendimentos militares e também alguns empreendimentos considerados que o governo federal considere estratégicos. E aí é uma derrota bastante importante para o governo, principalmente para a ala ambientalista do governo, né, que é capitaneada pela ministra Marina Silva. Os ambientalistas e até uma parte ali dos parlamentares de esquerda apelidaram esse projeto de PL da devastação, enquanto outros setores, até alguns setores dentro do governo que defendem também esse projeto, acreditam que ele vai viabilizar algumas obras que estão paradas já há muito tempo por causa de alguns impasses ali ligados à questão ambiental, principalmente na região norte, por exemplo. Existe toda essa discussão no governo sobre a exploração de petróleo na margem equatorial ali, que é uma faixa do litoral que vai desde o Rio Grande do Norte até o Amapá. Inclusive, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele conseguiu incluir nesse projeto aprovado ontem uma emenda que facilita a exploração de empreendimentos como esse, né? Ele é um senador pelo estado do Amapá, então ele tem um interesse direto para que essa discussão avance, e mostra um enfraquecimento da ministra Marina Silva, que não é de hoje, né? Porque essa não é a primeira pauta antiambientalista que o Congresso aprova nesse ano, né? A gente já teve, por exemplo, o avanço do marco temporal das terras indígenas, e também outros projetos ali capitaneados principalmente pela oposição e por vários setores do centro, apesar de que ontem até parlamentares de partidos de centro-esquerda votaram a favor dessa flexibilização do licenciamento. Então a gente tem uma contradição, porque por um lado o governo tem um discurso muito forte, muito afiado de proteção do meio ambiente, de buscar uma redução ali do desmatamento, mas por outro a prática ela mostra ali algumas diferenças, né? Com o próprio governo, o próprio presidente Lula, às vezes incentivando o avanço de projetos que podem ser danosos para o meio ambiente, como a exploração de petróleo na margem equatorial, e com o Congresso também avançando com algumas dessas pautas. Tudo isso num ano em que o Brasil vai sediar a COP30, né, que é a conferência da ONU para discutir as mudanças climáticas, que vai ser em novembro em Belém. Então, o Brasil, em tese, ele precisa dar o exemplo, né, porque tem esse discurso, ele vai sediar, o Brasil fala que essa COP em Belém pode ser uma grande virada de chave para se buscar aí as metas de redução das emissões dos gases do efeito estufa, mas, na prática, a gente tem visto complicações aqui no país nessa pauta ambientalista.